Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, galera! Bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Episódio número 49 do nosso canal. Quase fechando mais uma dezena aí. Satisfação tê-los conosco. Eu sou o Capitão Bruno Lazarin de Santa Catarina, junto com os meus amigos aí, Sargento Alberto e Sargento Geller. Nós três bombeiros militares aqui do estado. Temos a satisfação de recebê-los aí para mais um grande episódio do nosso canal, uma ilustre presença, uma grande conversa e certamente que você vai poder acompanhar. Beto, bem-vindo ao episódio 49. Olá, meu amigo, muito obrigado. Boa noite, Geller. Olá, boa tarde aos amigos, bom dia aos amigos internautas que estão aí nos acompanhando, seja em qualquer horário. É mais um prazer estar aí, estamos chegando quase no cinquentenário, né? E, cara, e hoje uma pessoa que é fantástica, como dentre outros que a gente já entrevistou, e que a gente conhece lá dos longínquos 2018, que foi quando eu acessei meu primeiro desafio nacional e conheci essa pessoa lá. Então vai ser um prazer imenso aí trocar uma ideia com ele e aprender muito com essa pessoa. Show de bola, Beto, com certeza. Geller, bem-vindo. Mais um episódio aí. Tá um pouco longe da nossa idade, né? 49. Cada vez mais longe, graças a Deus. E aí, capitão, e aí, Beto, nossos seguidores. Como diz aqui no interior, cada enxadada é uma minhoca. Hoje nós demos uma enxadada certa novamente, graças a Deus, e conseguimos marcar esse bate-papo com essa pessoa vibrante, pelo menos de todas as vezes que eu encontrei ele, foram muitos, sempre vibrando, sempre querendo. Então, tenho certeza absoluta que vai ser um episódio muito bacana pela história dele, por tudo que ele faz, né? Na área do salvamento veicular, resgate veicular, na área da medicina, na área da PH, enfim, é um cara espetacular. É isso aí, galera. Hoje a gente tem mais uma dessas conversas, né? Você sabe, o Rescue Cast, ele tem episódios semanais e a gente, nessa escolha, né, nos convites que a gente faz para os nossos entrevistados, é sempre pessoas que a gente tem certeza que vão deixar grandes lições e que são referência naquilo que fazem, naquilo que são como pessoas e como profissionais, né? Antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou fazer aquele tradicional pedido para que você curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe o conteúdo para que nós possamos chegar cada vez mais distante, aí, cada vez mais longe, como é o caso de hoje, né? Hoje nós vamos de uma conversa de Santa Catarina. Você que acompanhou o episódio número 48 e percebia no microfone do Alberto a chuva torrencial em Chapecó, nós estamos gravando novamente um outro episódio e a chuva persiste aqui em Santa Catarina. Esperamos que dessa vez sem alagamentos, né? Tivemos transtornos nas últimas chuvas aqui. Mas esse som que você ouve é aquele tradicional barulhinho, enquanto muitas pessoas estão dormindo, estamos agora, nesse momento, gravando, entrando aí quase aí com o nosso ilustre convidado, que dessa vez vem lá do estado de São Paulo, a quem a gente dá as boas-vindas aí, adiciona ao palco do Rescue Cast, o doutor Ademir Campos Júnior, doutor Ademir, que muito nos honra aí com a sua presença. Inicialmente, né, doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por vir conversar um pouquinho com a gente aí no Rescue Cast. Pessoal, eu que agradeço, viu, comando? Agradeço o comando lá, Capitão Lazarin, Beto, Geller. E eu tava aqui ouvindo vocês falarem, né? Eu falei, puxa vida, será que é comigo mesmo que vai ser esse papo hoje, né? Eu ouço vocês aí, né?
Falei, puxa vida, será que é comigo mesmo? Aí eu lembrei que a gente se encontrou no aeroporto na Holanda, né? Quando a gente estava voltando de Luxemburgo, né? Aí a gente sentou num banco lá na Holanda, esperando o avião, e ficamos algum tempo ali conversando. Aí eu vi vocês conversarem, né? E aí foi longe, a discussão sobre o veicular se aprofundou de um nível que eu olhei para o lado e falei assim, pô, não lembro quem estava do meu lado, falei, o que vocês estão falando ali, né? Aí ele falou, é isso mesmo, doutor, eles estão tentando medir ali, uma forma de medir o quanto eles ganham de espaço na hora que o paciente está saindo, porque parece que o árbitro questionou o espaço e tal, eles estão fazendo um mecanismo de feedback e tal, não sei o quê. Eu parei e pensei assim, falei, olha onde eu tô, né, cara? Eu lembro sempre daquela frase, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Então, naquele momento, eu estava muito feliz de estar ali ao lado dos senhores, assim, sabe? E hoje estou aqui de novo. Então, eu agradeço muito a oportunidade por estar aqui. Pô, nós que agradecemos, hein, doutor? Uma satisfação. A gente, né, como o Geller comentou, não é de hoje, só que a gente percebe a vibração, né? O doutor Ademir, sempre uma pessoa extremamente solícita, um cara extrovertido para cima, sempre conversando e, pô, até isso é uma característica, eu acho que dos profissionais de São Paulo, né? É vibração, é para cima, os caras eles giram numa outra batida, então é por isso que a gente vai conversar agora e você vai perceber, nós vamos conversar com um médico, né? Que aí a galera acha assim, não, cara, os caras eles são diferentes, porque tem uma outra formação. E aí, quando eu vi o doutor nos primeiros desafios de salvamento veicular, já, pô, eu disse, caraca, o que o médico tá fazendo aí, cara? Eu nunca tinha visto o médico fazendo uma parada assim, né? Mas aí, doutor, antes da gente entrar nessa, né, propriamente a questão profissional, conta para nós um pouquinho quem é Ademir Campos Júnior, né? Antes mesmo dessa empreitada profissional. Então, comando, eu sabia que o senhor ia perguntar isso, porque eu já vi nos outros episódios, né? E é difícil a gente definir quem a gente é, sabe? Né? Talvez a gente tenha que começar essa definição, uma questão cronológica mesmo, né? Da onde a gente veio, né? E se for para eu pensar de onde eu vim, eu acredito numa coisa que aconteceu antes de eu nascer, sabe, comando? Eu acho que antes da gente nascer, Deus dá uma missão para cada um de nós, explica lá no céu, a missão, sua missão é essa, desce na terra e executa. Né? E eu acho que eu vim para a terra e eu acertei na minha missão, assim, até tentei fugir algumas vezes, assim, né? Tentei ir para alguns outros lados, tal, pensando em dinheiro, muitas vezes, em conforto, mas eu acredito que Deus sempre me puxou para essa missão e o meu caminho é esse, né? Eu nasci em 1982, em Bragança Paulista, no Hospital Universitário São Francisco, e coincidentemente foi lá que eu me formei, e o meu professor de Jó foi quem fez a cesárea da minha mãe, o professor Douglas. Porra. Sabe? Legal, cara. Nasci em 82 em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco. Eu sempre morei no interior, né? Meu pai é médico, cirurgião, e eles moravam numa cidadezinha que chama Piracaia, quer dizer, hoje eu moro em Piracaia, mas a gente morou numa cidadezinha que chama Joanópolis. E eu tinha 8 anos quando eu cortei meu braço direito, e eu tive uma lesão na artéria braquial e lesei ainda o nervo unário e o nervo mediano. E quando eu escorreguei numa porta de vidro na hora que eu estava entrando para brincar com meus irmãos, eu comecei a sanguinar. E minha mãe viu e imediatamente colocou um torniquete improvisado no meu braço, assim, com a camiseta do meu irmão, né, amarrou. E meu pai estava na cidade vizinha, que era Piracaia, comemorando a vitória de um prefeito, que era professor dele aqui, que tinha ganhado para prefeito e tal. Eles estavam tomando uísque e comendo churrasco na casa do médico, que no final das contas todos foram meus professores no futuro, assim, né? E aí ela colocou o torniquete no meu braço, no desespero ela não conseguiu achar a chave do carro e a gente saiu andando pro hospital. E aí eu tava tudo sujo de sangue, ninguém queria me dar carona para eu chegar no hospital, tal. Acabou que chegando perto do hospital alguém me levou. O médico na cidade ficou assustado, ele aumentou a compressão ali do curativo que a minha mãe tinha feito com uma atadura, me colocou numa ambulância que na época, eu não sei como é que era em Santa Catarina, mas a ambulância, se fosse branca, era ambulância, se fosse preta, era do velório. Era aquelas Paraty, sabe? Não era nem Paraty, eu acho, cara. Né? E assim, foi eu, minha mãe, num banquinho que tinha do lado, assim, tudo apertado, aí meu irmão no colo da minha mãe, assim. E eu lembro que a ambulância fazendo as curvas e tal, e eu com sono, querendo dormir, né? Eu acho que eu tava chocado, né? Tinha perdido sangue.
e minha mãe falava assim, eu sou Júnior, né? Não dorme, Júnior, não dorme, não dorme. Aí eu cheguei em Piracaia, né? Todo mundo já tinha sido avisado. Meu pai é cirurgião, os professores todos cirurgiões, e por sorte todos os cirurgiões estavam na cidadezinha lá, porque não tinha departamento cirúrgico ali, né? Departamento cirúrgico era 70 quilômetros dali, 50 quilômetros, e estava todo mundo lá, e meu pai foi, me examinou, eu lembro dele palpando meu pulso radial e virando o rosto e indo chorar, assim, sabe? E ali eu percebi que era grave, né? E no final das contas foram eles que me operaram lá, me tiraram da emergência, e aí é isso, assim. E depois, enfim, fui fazer medicina e tal, e me formei. Eu sempre tive facilidade, assim, em estudar, né? E eu cheguei no final da faculdade, eu decidi que eu não ia fazer residência direto, porque eu via os médicos da residência, que parecia um povo que fazia medicina, entrava na residência no desespero de não conseguir fazer nada, assim, sabe? De medo, de insegurança de ser médico. Então, o médico se forma na faculdade, por insegurança de cair para a vida, ele decide se esconder embaixo da saia de uma residência, e não tem tempo de amadurecer, e, enfim, fica se escondendo embaixo da saia do R2, R3. E eu queria uma vivência de médico, mas eu ainda achava que não dava para fazer emergência. Então, eu fui fazer PSF em São Paulo, né? Eu queria sair de baixo, perto dos meus pais, porque meu pai é médico, provavelmente iria facilitar minha vida aqui. Então, eu decidi ir para São Paulo, num lugar que chama Morro Doce, que é uma ocupação que tem 110 mil habitantes, tinha mais de 100 anos, na época tinha cativeiro lá dentro, tal, e eu fiquei lá durante um bom tempo fazendo medicina de família, que foi uma boa, excelente aprendizagem para mim, porque eu aprendi o que era a medicina além da emergência, sabe? Eu sabia que nem toda dor de cabeça é um AVC, que, enfim, que as coisas simples elas podem ser tratadas, inclusive, sem exame, né? E lá em São Paulo, inclusive, a gente pedia tomografia, demorava 8 meses para a tomografia quando chegar para a gente. Ultrassom no pré-natal era selecionado entre gestantes, eram uns absurdos, mas era o que a gente tinha para trabalhar lá, né? E nesse meio tempo eu estava tentando decidir o que ia fazer da vida e falei, vou ganhar dinheiro, vou fazer dermatologia. Vou ter grana, gosto de voar de parapente, vou poder dormir em casa todos os dias, final de semana eu vou de parapente. Tava certo, fui fazer dermato e peguei e saí meio que junto, né? Fazendo medicina de família, dermato e tal. E aí, puxa vida, eu me sentia o cara mais burro do planeta, assim. Eu não conseguia entender nada que eu estudava. Eu lia, as coisas não faziam sentido. Eu entendia que eu ia me formar, eu ia ganhar dinheiro, mas eu ia ser um medíocre, assim, né? Eu sempre gostava de emergência, mas entendia que no Brasil não era possível ter uma vida digna, né? Fazer um trabalho digno na emergência, por conta que vocês conhecem a realidade do SUS. Principalmente aqui no estado de São Paulo, a minha realidade. Eu não sei exatamente aí, mas aqui os serviços são muito difíceis de trabalhar, sabe? As pessoas pensam no médico, mas não pensam que o médico acaba tendo que atender uma quantidade absurda de pacientes, muitas vezes sem recurso e tal, né? E eu não queria isso para mim. E aí eu fui fazer dermato. Até que um dia, estava faltando acho que 6 meses para terminar o curso, um ano, alguma coisa assim. E um professor estava ensinando a gente a fazer peeling, e ele estava ensinando as maracutaias para se ganhar dinheiro de um paciente, sabe? Tipo, aí ele falava assim, olha, isso aqui não serve para nada. Tipo, o médico não pode prescrever remédio, né, vender remédio, né? Porque questão ética, eu não posso vender remédio. Mas você pode propor um tratamento, e nesse tratamento está incluso determinado creme, e aí você começa a acrescentar substâncias. Essa substância, por exemplo, aqui não serve para nada. Ela serve para arder a pele da paciente, porque daí ele explicando. Porque a mulher, se não sair do consultório com ardor na pele, ele vai falar mal do seu peeling, entendeu? Porque não sei o quê. E aí, isso você pode agregar tanto de valor e tal, não sei o quê. E aí eu não sei o que aconteceu, eu devo ter feito alguma cara, e ele parou a aula na frente de todo mundo, e olhou para minha cara e falou assim, por que você está fazendo essa cara? Você acha um absurdo? Por que você não vai dar plantão, então? Porque, assim, tipo, o valor do procedimento, basicamente, era o valor do plantão, é isso que ele estava alegando. Ele estava comparando o procedimento a um plantão, dizendo que dava para ganhar tantos plantões no dia, comparando e tal, daí ele virou, você acha um absurdo, vai dar plantão. Aí eu expliquei para o senhor, eu sou autista, né? E uma das características do autista é o constrangimento. Eu sou um cara extremamente... Não que eu seja tímido, mas eu faço de tudo para não sofrer um constrangimento, sabe? Para mim E aí aquilo me constrangeu e eu me encolhi, fiquei quieto assim e fui embora. E aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, ó. Sabe? Aí eu peguei e falei, puta, ele tá certo, eu acho que eu vou dar plantão. Aí eu segui o conselho do professor.
Sorte é nossa. Que bom, cara, que bom. Sorte é nossa, hein? Depois em off o senhor fala o nome do professor para nós agradecer ele, então. Pois cara, eu também, viu? Eu não sei se é uma dádiva ou uma punição. Mas aí rapidinho para terminar a história, eu fui trabalhar no pronto-socorro, aí eu comecei a ver que eu sempre, na verdade, tive facilidade com emergência, mas eu achava que não era honesto eu cair da vida acadêmica direto para um pronto-socorro, assim, ficar fazendo testes com a vida das pessoas, sendo que eu não sabia mal prescrever uma amoxicilina, assim, sabe? E aí eu comecei a trabalhar na emergência e uns amigos que trabalhavam no SAMU começaram a me encher o saco para ir pro SAMU. Falaram, não, tem que fazer residência. Acabei que fui pro SAMU de Hortolândia, depois fui pro SAMU de Sumaré, fui pro SAMU de Campinas, fui convidado para ser coordenador do SAMU de Bragança, ajudei a montar o SAMU de Bragança, e aí não consegui sair dessa vida. Daí para frente, fui para Fernão Dias, Rodonel, CCR, e atualmente sou coordenador da Dutra, da concessão Rio SP. Pega a Dutra e a Rio Santos, a estrada que vai de Ubatuba até o Rio de Janeiro, Mangaratiba. Viu, capitão, né? Beto, para nossos seguidores, né? E quão rico é esse nosso espaço, porque até então eu conhecia o Dr. Ademir das competições. E olha só para um mundo acadêmico, né, para quem está iniciando um curso de medicina, para quem está na metade, enfim, para quem está finalizando, para quem é dessa área, ou enfermagem, seja o que for. Como rico é uma história assim, de você poder conhecer quase todas as nuances da profissão e entender que em todas as profissões tem pessoas ruins e pessoas boas, mas principalmente, assim, cara, tá no meu coração eu dar plantão, que nem o senhor diz aí em São Paulo, né? Que nem o senhor diz aí. Então, isso que é o nosso criar espaço do RescueCast, doutor. E desde já um grande abraço aí por estar com nós. Mas o senhor já falou em questão de trabalho em Fernão Dias e tudo mais, CCR. Mas o mundo da competição? Aonde que ele se encaixou aí apesar de o senhor ser um apaixonado pelo plantão, né? E aonde que ele se encaixou nessa rotina do senhor aí? Como que o senhor foi seduzido para começar a trabalhar ali, para começar a fazer provas, enfim, tanto do veicular quanto do trauma? Quem quer dizer assim, ó, vem aqui comigo, vamos para cá, vamos conhecer isso aqui. Sei que tem o Rally dos Sertões também aí no meio, se não me engano, é isso, né? Sim. Conta para nós aí essa entrada no meio competitivo aí. Eu era do SAMU originalmente, né? Sou samuzeiro desde a época do início da minha carreira, né? Do APH. E eu tenho essa consciência de que eu não fiz uma residência médica, né? Eu me formei, fiz esse ciclo, acabei indo para a profissão, né? Para emergência e me desenvolvi aqui dentro do APH. Então eu sempre tive a consciência que eu tinha que estar em todos os ambientes que eu pudesse estar dentro do APH. Então, se fosse SAMU, fosse um ambiente remoto, de medicina de APH remoto, Rally dos Sertões, né, tentando dar aula onde eu posso dar aula, né, e aí nesse contexto, eu ajudei a montar o SAMU de Bragança, né, e na época o pessoal gostava de mim lá, né, e aconteceu uma história engraçada, um pouco antes de montar o SAMU, engraçada e trágica, né, um pouco antes de montar o SAMU, eu estava voltando de Bragança para Piracaia, e no meio do caminho teve um tombamento de um ônibus, e eu era do SAMU, tinha uma mochilinha lá, tava tudo parado, desci para ajudar e ajudei o pessoal. Tinha 42 vítimas, né? Tinha um senhor morto na frente de uma S10, assim, que tinha sido esmagado, a esposa tinha sido levada, o filho do casal tava rodando em volta da S10, gritando, cadê meu pai? Cadê meu pai? E o corpo coberto, assim, sabe? Cena, enfim, daquelas, né? E aí eu ajudei o pessoal, tal, enfim, fui embora. Aí depois eu virei coordenador do SAMU de Bragança, fui no bombeiro me apresentar, os caras estavam no plantão, falaram, doutor, tal. Aí foi aquela festa, eles lembraram de mim de ajudar, tal. E aí a gente se aproximou bastante. Então tudo que acontecia, eles me convidavam, tudo. Então aí teve começou a ter o curso de abordagem ao paciente suicida, na época o major Diógenes, né? Hoje tenente-coronel Diógenes, né? Mas na época era o major Diógenes. E aí o Fran Carlos, o bombeiro, né, agora o sargento Fran Carlos, meu amigo, mora aqui em Piracaia, inclusive, ele falou, Ademir, vamos lá fazer o curso de suicida e tal, isso aqui. Daí eu fui, fiz a abordagem, comecei a colocar o pezinho ali na escola de bombeiro, né, e aí começou a história do WRC, eles foram lá de novo, Ademir, vamos lá pro WRC e tal, isso aqui. Opa, claro que vamos, né, vamos pro suicida, vamos pro bombeiro, aonde me enfiar eu vou. Aí eu fui e aí fomos fazer parte do primeiro time. O primeiro time era o tenente Coites,
um japonês de 3 metros de altura, né? O japonês já tem a cara, o olho fechado, ele olhava para baixo assim para falar comigo e o olho dele fechava mais ainda, né? Gente boa, um cara inteligentíssimo, e é legal para a gente conhecer as pessoas assim, né, na natureza, como uma pessoa calma, inteligente, trabalha. Puta, eu sou agitado, ele super calmo. E aí, enfim, a gente juntou um time, o Fran Carlos acabou sendo o meu canga, e a gente foi treinar em uma cidadezinha aqui perto e tal, e não tinha vítima, eu não tinha EPI, eu não fui nem de bota, fui de tênis, um tênis verde, eu nem sabia que eu tinha que usar EPI, me deram um capacetezinho de altura, me colocaram e falaram assim, ó, a equipe tá completa, e aí, quem vai ser a vítima? Não tinha vítima, jogamos um toco de árvore para dentro do carro, e aí a gente foi, o toco de árvore, terminou, um olhou pro outro, falei, aí, mano, é isso aí? Eu falei, eu A acho que vítima não reclamou. a gente não tinha modelo, comando, entendeu? As primeiras equipes, eu não sei como é que funcionava lá o primeiro GB aqui em São Paulo, a ESB, mas as equipes do interior não tinha modelo. Então, o que tinha era mais ou menos umas instruções que o Coronel Rodrigues ele oferecia pra gente, aí tentava pescar, aí a gente começou a entender que existia o Saver, sabe? E aí tinha uns vídeos da Romatro Experience, e aí a gente via todos que podia, decorava, e tentava entender qual que era a dinâmica da coisa, mas o primeiro torneio a gente não tinha noção do que a gente tinha que fazer direito. Eu fui e aí os assessores ainda eram o pessoal da Larev, se eu não me engano, né, Oscar Campilho, o professor Oscar Campilho, né, tinha um outro, enfim. Eu lembro que eu entrei, meu cenário era um carro tombado, e eu entrei no meio da cena e bati no vidro, assim, sabe? Tá tudo bem. E aí, depois que eu saí, né, no debriefing, até o professor Oscar Campilho falou, olha, você foi na nossa armadilha, porque ali é um lugar que poderia colapsar em cima de vocês, está muito perto e tal. E aí, assim, aí que a gente começou a entender o que eram as noções de segurança, as fases e tal. Mas foi assim que eu entrei no salvamento veicular. Aí eu disputei 2 anos com o 19º GB, e a gente não foi para frente no primeiro torneio paulista, no segundo a gente se classificou para o brasileiro, no terceiro a gente não foi longe, mas eu ganhei o paulista de trauma. E aí o pessoal do 5º GB ficou sem médico aos 45 do segundo tempo, assim, faltava uma semana para ir para o torneio, o médico sumiu, não atendia o telefone, não respondia, e aí eles não tinham médico para ir para o torneio, e sabiam que eu ia por conta que eu ia pelo trauma, já não ia pelo 19º mais, porque o 19º não tinha classificado, mas ia pelo trauma. Eles falaram, doutor, você não quer participar com a gente pelo 5º? Quero, opa, acho que quero, né? Sempre quero. Aí eu disputei mais 2 anos com o 5º GB. Isso, Caramba. doutor, foi 16, 17 e 18, né? Eu acho que foi, cara. Eu não lembro exatamente dos anos. Eu tenho uma dificuldade. O senhor esteve em Brasília em 19, doutor? Tive em Brasília. O meu primeiro torneio foi Chapecó, brasileiro. 17. Chapecó. Aí dali pra frente eu tive em todos. Ah, legal. 18 Curitiba, 19 eu lembro do senhor de 18 em Curitiba, Brasília, que a gente esteve com a equipe. Sim. E 19 em Brasília. E uma curiosidade, cara, porque eu acho que então o senhor foi o responsável, porque em 19, a equipe de trauma, a gente ouviu muito falar do SAMU de Bragança Paulista. Tinha uma equipe de trauma muito forte, então provavelmente foi em decorrência da sua chegada lá em Bragança realmente, né? Doutor, uma curiosidade minha. O Geller comentou ali sobre o Rally dos Sertões, né? Que o senhor... basicamente, o que o senhor fazia no Rally dos Sertões e como foi a sua aproximação também a esse outro polo da medicina, que a gente já viu que o senhor vai em todas as vertentes, como o senhor sempre colocou também, né? Sim. Só para falar mais uma curiosidade para terminar, porque eu acho que é bacana, eu atendo na rodovia Fernão Dias e na Dutra, né? Só para terminar do veicular. E na Fernão Dias, o trecho, ele é atendido o trecho de Bragança Paulista pela equipe do 19º GB e ele faz divisa com o trecho do 5º GB. Então, coincidentemente, eu conheço todo mundo do trecho e participei da equipe que atende a Fernão Dias inteira, praticamente, né? E o trecho da Dutra. Muito bacana isso. Bom, desculpa, com relação ao Rally dos Sertões, eu fui convidado, existia uma equipe, que o Rally dos Sertões tem... a última etapa que eu fui, tinha 25 anos, eu acho que já tem 30 anos o Rally dos Sertões, né? Existia uma equipe médica prévia, e essa equipe médica, por algum motivo, foi desligada, e foi contratada uma equipe médica nova, a equipe do Dr. Jorge Vigorito, o Vigor, né? Que eu até agradeço aqui se assistir a oportunidade de ter participado pela equipe lá, né? E ele me convidou no primeiro ano para ajudar a estruturar a equipe. Então, eu ajudei a montar o protocolo de comunicação deles, inclusive é o mesmo protocolo que a gente está usando hoje na RIO-SP, em todas as unidades da CCR, e é um projeto que a gente está, no governo do Estado e a Artesp,
para conseguir montar um protocolo unificado de comunicação e transferência de cuidados. Mas isso nasceu lá no Rally dos Sertões, né? Então, eu ajudei a montar o protocolo deles de comunicação e ajudei a treinar a primeira equipe e a segunda equipe. Eu não lembro, acho que até o tempo que eu fiquei lá, eu ajudei eles a treinar. E a primeira equipe a gente treinou numa escola de pilotagem, Alberto Mancini, se eu não me engano, que fica lá em Interlagos. Né? Então, a gente foi lá, Dr. Dorival Carlucci, que é o responsável pela FIA no Brasil, também estava lá, e aí a gente começou a colocar os conceitos, né, de atendimento ao paciente no salvamento veicular, mas adaptado às condições de um rally, que é muito interessante, porque eu não sei se os senhores já pararam para pensar, no rally não são as mesmas técnicas que a gente tem que usar se tiver que cortar um carro, porque os carros, eles são em estrutura de Santo Antônio, né, e a carenagem é uma carenagem plástica praticamente, né, e a gente não tem equipamento de corte, essa é a verdade. Então, a gente tem que entender a forma de movimentar o corpo ali, utilizando a própria anatomia do veículo que ela tem ali, né? Mas, por sorte, os veículos, eles são muito, muito seguros, né? Então, quando tem acidente, é muito difícil ter alguma complicação de ter que atender o paciente que está dentro, porque ele dá umas cambalhotas. Eu mesmo já tive a oportunidade de testemunhar um TV, que são aquelas gaiolas, né? No Rally dos Sertões, o navegador, ele começou a nausear, porque ele fica lendo, né, a planilha, e ele não olha para frente, e eu acho que nem todo mundo é profissional ali, né, e aí tem gente que é só playboy, tem muito dinheiro, né, e aí vai ter todo mundo é profissional. E aí o cara tava na planilha, e falou, não consigo mais, aí o piloto falou, não, pode deixar que eu me viro sozinho. E nesse me viro sozinho, ele passou reto numa curva e desceu uma montanha dando cambalhota, assim, sabe? E aí a gente tava na minha frente, assim, a gente só viu aquele poeirão subindo, né, e aí, na hora que eles pararam lá, a gente começou a gritar tal, eles saíram do carro, ficaram um tempo e subiram andando, né? Então, tipo, é muito seguro mesmo. Os capacetes, os motociclistas, né, tem aquelas estruturas, né, um ranço e tal. Então, é muito difícil ter grandes acidentes assim no Rally dos Sertões. Mas, basicamente, o protocolo, ele era um protocolo porque quem leva os pacientes, basicamente, é o helicóptero, né? A remoção é via helicóptero. Então, como é que a gente faz? Porque se o helicóptero ele sai para levar um paciente para o hospital, muitas vezes tem que parar o evento, entende? Então, a gente tem que decidir realmente quem que vai ser levado para o hospital naquele momento, né? Então, a gente definiu que os pacientes dos códigos vermelhos seriam os pacientes com alteração na variação primária, esses seriam os pacientes código vermelho. Né? Códigos amarelos seriam os pacientes com lesões ortopédicas, então o cara quebrou alguma coisa, tal, basicamente, tal, e código verde, contusões, alguma escoriação, tal, né? E aí a prioridade, né, da avaliação primária, quem conhece, X, A, B, C, D. Então, o cara que teve um TCE, por exemplo, e avaliado na letra D, ele entraria como código vermelho prioridade D. E aí a gente codificou a linguagem, porque antigamente o Rally dos Sertões, ele não tem repetidor, são os aviões, né? Então, quando tem avião no céu, tem comunicação. Se não tem avião no céu, não tem comunicação. Então, o rádio, ele sai da terra, bate no avião e devolve. Entende? E todo mundo ouve a conversa. Então, na hora que antigamente, quando não tinha um protocolo de comunicação codificado, caía lá, o cara aqui tá sangrando, ele vai, não sei o quê, parecia uma novela, assim, entendeu? Para todo mundo ouvir. Aí a gente decidiu codificar para transformar a coisa, além de mais ética, ocupar menos o rádio, né? E mais eficiente. Então, esses pacientes, basicamente, eram os pacientes que eram transportados. E considerava-se transportar os pacientes código amarelo, assim, dependendo da fratura e tal. Mas os pilotos são bravos, viu? Eles quebram um braço lá e fica com o bracinho quebrado lá, tortinho, esperando a prova acabar. E no final da prova, muitas vezes, os caras da equipe mesmo deles levam, eles vão embora, eles não desistem, cara. Eu vi pilotos correndo com o punho quebrado, assim, para tentar não desistir da prova. Os caras são bravos mesmo. Cara, que experiência fantástica, cara. Em 28 minutos, uma aula do Rally dos Sertões aí, ó. Assim que legal, né? Pô, que bom que não foi fazer peeling, né? Tudo mas ó, diferente. O problema é que nem imagina você chegar no dentista e o cara ser banguelo. Imagina eu lá, dermatologista, falar assim, pô, tem um tratamento excelente para calvície. Né? Você ia perguntar em mim, Beto? Se fosse no meu consultório lá, falar assim, ó, vim procurar a solução para minha calvície. Eu falar, eu tenho a fórmula. Eu acho que eu ia virar as costas e ir embora. Não dá, cara, não tinha jeito. Ô, doutor, mas eu acho que o senhor bem comentou, né, no início que a gente tem missões e elas vão, né, depois que Deus entrega elas para a gente vem só cumprir, né? E nessa caminhada toda, assim, como que o senhor compara, tendo essa experiência já trabalhado em comunidade, por exemplo, vendo as grandes mazelas, assim, que quem não tem um acesso, né, a um pouco de recurso para ter um atendimento mais adequado passa,
vendo essas dificuldades aí já mais em relação a trauma, em sinistro de trânsito, com essas experiências sim, e principalmente tendo experiência já internacional, né? Como que o senhor faz um balanço a respeito dessa discrepância que existe, como que os profissionais, os médicos enxergam isso, né? Porque, notadamente, aqui nós entrevistamos muitos bombeiros, né? Pessoal que trabalha mais dentro da segurança pública e que tem uma outra formação, né? Mas como que o profissional médico enxerga isso? Então, né, assim, eu acho que a gente está vivendo uma crise ética, viu, comando? Essa é o meu maior medo, assim, né? É uma crise ética. É lógico, eu acho que a gente tem uma discrepância tecnológica, a gente tem um mundo que divide, assim, né, pessoas que têm recursos e pessoas que não têm. Em São Paulo, a gente pega a Marginal Pinheiros, de um lado da Marginal Pinheiros, a gente tem os prédios mais ricos, com mais sofisticados da América Latina, e do outro lado da Marginal a gente tem uma favela, né? E então, assim, eu acho que existe sim, né? Mas eu acredito que a questão muitas vezes seja uma questão mais humana, sabe? Vou falar um exemplo para o senhor, né? O meu exemplo, o infarto, eu infartei, né? Infarto é a doença que mais mata no mundo. Depois até a gente pode conversar sobre o que eu senti e tudo, mas quando eu cheguei no hospital, eu tive que brigar com a colega médica para ela me dar o remédio, entende? Eu tinha mastigado 3 comprimidos de AS, porque eu estava no carro enfim, eu sou neurótico, eu tenho um desfibrilador no carro, entende? Então tinha lá AS para eu poder mastigar. O AS diminui a mortalidade em 1/3, em 33%, isoladamente, assim, sabe? E eu basicamente fiquei com esse tratamento porque eles acharam que eu era novo, podia estar estressado, e o cardiologista demorou 24 horas para me atender. E eles não queriam dar conduta. E eu tive que chamar a intensivista na sala e assediar ela. Falar: olha, senhora, eu vou processar a senhora. Se eu sair vivo daqui, eu vou processar a senhora. Um amigo meu, um cardiologista de São Paulo, Elton Escuro, da SOCESP, eu sou instrutor de ACLS na Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. ACLS é o curso de parada cardíaca, tal, mais, né, que se mais conhece no mundo aí. E aí eu tenho um instrutor lá que é amigo meu cardiologista, eu falei com ele, né, eu tava infartando, é lógico que eu vou conversar com meus amigos, né. E aí ele falou: Ademir, isso é um absurdo, eu tô indo aí te buscar. Eu falei: mas você vem me buscar de ambulância? Ele falou: não, eu tô indo te buscar de carro mesmo, você vai fugir do hospital, entrar no meu carro e a gente vai para a Beneficência Portuguesa. Já avisei todo mundo aqui, não tem condição você ficar aí. E aí eu peguei e falei: pera só um pouquinho que eu vou conversar com ela, mas de um jeito mais delicado, e eu acho que talvez a gente consiga. Aí eu falei: doutora, vou processar a senhora. Não, mas o cardiologista e tal. E aí ela acabou me dando a medicação, eu liguei pro colega lá e falei: ó, não precisa mais vir. Entende? Então, assim, eu estava num hospital que não era um hospital público, era um hospital que é considerado o melhor hospital da minha região, que tinha todos os recursos necessários e suficientes para poder dar um tratamento adequado, que é o tratamento para uma doença que mais mata no mundo ou deixa sequelas, e a colega médica, que tem, teoricamente, uma formação adequada, ela não queria se indispor com o cardiologista e não queria me dar o remédio, entende? É isso. Então, assim, é lógico que eu entendo que existe a discrepância. A gente foi para Luxemburgo lá e eu não sabia como é que usava a cinta pélvica deles lá, pedi para ver, eles abriram a cinta pélvica para mim, o cara mostrou, falou: você entendeu? Entendi. Ele amassou e jogou no lixo. Sabe, aquilo deu, né, uma cinta pélvica dessa podia ter. Eu fui para lá não querendo ter aquela sensação de mendigo, sabe, querer ficar pedindo tudo pros caras. Eu falei: não vou, cara, se eles me derem eu pego, mas eu não vou ficar pedindo, sabe? E aí, então, assim, tem tudo lá de recurso, né? Os melhores existentes, mas a gente tem também aqui, tem o suficiente, né? E aí, com relação ao acesso, eu sou um cara que acho que o Estado tem que ser forte, sabe? Porque não existe vácuo, né? Então, onde o Estado ele não está, alguém toma conta, sabe? Eu trabalhei lá no Morro Doce, e se o Estado não oferecesse o exame, alguém lá no Morro conseguia, sabe? E eles tinham o exame lá, tinham dinheiro para o exame e vinha com o exame. A prefeitura demorava 8 meses, mas quem dava o dinheiro para eles conseguia na semana, era eles pedirem lá. Né? Então, o Estado tem que ser forte, né? Mas eu ainda acho que as maiores ações, elas dependem de movimentos humanos, assim, sabe? Não só de tecnologia e tal. Enfim, não sei se era bem isso que o senhor me perguntou. Não, com certeza, doutor. É nessa linha mesmo, mas eu acho que o senhor trouxe aí um gancho importante, né? Antes da gente voltar para o veicular, provavelmente o Geller vai querer perguntar sobre isso, até porque tem uma médica, uma pessoa da área médica que trabalha com ele direto aí, que por sinal ajudou a atender a minha mãe quando eu estava infartando, né? A esposa do Geller aí que deu uma mão lá no hospital. Então, vai lá, Geller.
Ô, doutor, enfim, eu sei que o senhor superou, graças a Deus, né? E isso, por isso que, não só nesses momentos, mas em todos, que nem o senhor falou, desde lá do ventre materno, a gente confia em Deus, e Ele é nosso superior. Mas, quanto aí, o senhor estava no carro, como que foram esses sinais, sorteio? Como que vocês tinham, opa, peraí, estou infartando. Sim. Para Ó, nós, leigos, assim, antes a gente sentisse, a gente, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas como que foi isso para o senhor? sim. Primeiro, assim, um dado importante é assim, parece que às vezes, né, parece que a gente tá chorando, falava sobre o som sobrevivente, mas 50% das pessoas morrem na primeira hora. Então eu faço parte da estatística da outra metade que sobreviveu e está aqui para contar, né? Graças a Então Deus. essa é uma primeira estatística. E é uma outra coisa interessante, né, é que a gente percebe que nem não somos queridos por todos, né? Lá no meu trabalho houve uma conversa que eu infartei porque eu cheirei cocaína. Entende? Eu Meu Deus. sou um cara que estava cheirando cocaína, né? Então, eu tenho uma condição de base que chama pandislipidemia familiar. Eu tenho colesterol e triglicerídeos aumentados e eu tinha 18 anos, eu lutava taekwondo, ia disputar um pan-americano de taekwondo e fui doar sangue, né, um pouco antes. E aí rejeitaram meu sangue porque eu tinha dislipidemia. Então, vocês imaginam eu treinando no auge da minha saúde, né, enquanto era adolescente, tinha uma doença que eu não conseguia controlar. Então, imagina hoje, né, com 42 anos, com uma filha autista, dormindo pouco no plantão, dormindo pouco porque minha filha também tem distúrbio de sono, né, ela ficou 3 meses sem dormir naquela época. Então, eu não dormia no plantão e não dormia em casa, porque eu chegava aqui, a minha esposa estava exausta, eu tinha que ajudar, né? E assim, estava também com o peso da Rio Santos nas costas, tal, enfim, estresse, dormindo mal, comendo mal, fumando que nem um porco e fazendo pouca atividade física. Aí eu decidi mudar de vida. Eu falei, eu gosto de lutar, meu projeto desse ano é subir no ringue e trocar soco com um velho igual eu, paciência, sabe? Né, eu vou treinar, né? Eu sou formado em taekwondo, sou faixa preta segundo dan de taekwondo e fui campeão pan-americano de taekwondo quando era moleque. E aí eu não consigo mais treinar taekwondo, comecei a treinar Muay Thai. E aí para eu conseguir treinar e estar na Rio Santos lá na hora certa, eu acordava 4 da manhã, saía de casa às 5, porque na minha cidade não tinha Muay Thai na hora que eu precisava treinar, eu tinha que viajar para uma outra cidade, e treinava Muay Thai das 6 às 7h30, para eu poder sair às 7h30 e chegar lá na Rio Santos às 9 para poder trabalhar e ter meu dia. Essa era a minha rotina da semana, eu estava fazendo dessa forma. Só que eu voltei tipo aquele estilo que joga bola de final de semana, sabe? Né, que não está ainda na condição, e eu sempre gostei de movimentar, e eu comecei a dar uns tapinhas nos moleques, os moleques começaram a querer bater em mim, aí eu saí de um treino de sparring exausto, porque para não apanhar eu tenho que fugir muito dos moleques, entende? Foge um pouco, e eu saí exausto, né, e fui, tomei um banho, e fui embora para Rio Santos. E assim, eu vou contar o que eu senti, mas o meu quadro é atípico. De novo, eu sou autista e o autismo ele tem um problema na compreensão sensorial. Então, a minha interpretação de dor não é igual à interpretação de dor de uma pessoa neurotípica, tá? Daí eu falo exatamente como é a interpretação de uma pessoa neurotípica, mas eu estava na rodovia, tinha tomado banho, né, e comecei a sentir um desconforto que não conseguia localizar se era um desconforto no externo ou era nas costas, sabe? E aí eu respirava, ia para trás, ia para frente, respirava, e aí eu mexia e apertava o músculo do meu peito, e não doía, e via que não era nada de movimento, e eu tinha um professor na faculdade que falava que dor acima do umbigo é sinal de perigo, né? Aí eu parei e falei, e agora? O que eu faço, né? Vou para o hospital ou vou para Rio SP? E aí começou a me dar náusea, eu comecei a ter sudorese, aí eu mastiguei 3 AS e voltei para o hospital. A dúvida era se eu ficava na rodovia e chamava o resgate ou se eu ia com o meu carro para lá, porque eu tinha medo de fazer como eu disse, 50% das pessoas morrem na primeira hora e morrem por arritmia cardíaca. O coração fica instável, faz uma arritmia cardíaca maligna e entra em PCR. E eu estava infartando e eu sabia disso, né? Então a dúvida era, será que eu ia fazer arritmia ou não? Né? Eu peço a ambulância ou não? Mas eu conheço o resgate, eu sabia que eles iam demorar ali uns 15, 20 minutos para chegar em mim, e aí ia ter que fazer um retorno e eu ia demorar uns 30, 40 minutos para chegar no hospital. E se eu fosse com o meu carro daquele jeitão, eu chegava em 10, né? Eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu assumi o risco e
não vou dizer que cometi leis de trânsito, porque estamos em um programa que respeita as coisas, mas cheguei no hospital a tempo, sabe? E aí eu cheguei 3AS, fui lá para... E aí, assim, eu vou falar uma coisa aqui. Sabe quando a gente tá com vontade no banheiro, que a gente chega em casa e fala assim, puta, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, sabe? Eu sentia isso, mas a sensação é que eu ia morrer. Eu cheguei no estacionamento e fui parar o carro, e a sensação é, tipo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E eu parei o carro e fui andando, e aí eu cheguei e eu pensei, puta, vai ter que fazer a ficha ainda, tal. E eu tava naquela sensação, não vai dar tempo, assim, sabe? E aí tinha uma guardinha lá, uma segurança, eu falei para ela, moça, olha, eu sou médico, eu tava de chinelo e camiseta, porque eu ponho EPI por cima, né? Então eu chego no trabalho, eu ponho EPI por cima. Então eu tava de chinelo, camiseta tinha acabado sendo Muay Thai, e falei, olha, eu tô com dor no peito, eu acho que eu tô infartando, eu sou médico, eu acho que é sério. E pensei que ela não ia dar bola para mim, ela pegou e não, vem aqui, me levou para dentro na hora. Daí me levou para dentro, aí chamaram a enfermeira descobriu que eu era médico, viu aquela, ai, doutor, sabe? E não botou fé em mim, né? Aí eu falei que estava com dor no peito, chamaram o médico demorou um século para me atender também, e aí a enfermeira pegou e fez o eletro. Eu tinha falado que eu era médico, eu decidi dar uma carteirada, eu achei que ia morrer, né? Eu falei, olha, eu sou médico, eu sou instrutor de suporte avançado de vida em cardiologia já faz 16 anos, na Sociedade de Cardiologia de São Paulo, e eu acho que eu tô infartando. Ah, doutor, tá. Aí ela fez o eletro, eu falei, enfermeira, eu posso, por favor, ver o meu eletro? Ela falou para mim assim, doutor, não é protocolo do nosso serviço. Aí eu falei, enfermeira, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Esse exame é meu, não é da senhora, não é do hospital, então eu tenho direito de ver. Ou a senhora me dá o exame, ou eu vou ser obrigado a arrancar ele da sua mão. Aí ela pegou, por quê? Porque o eletro, ele determina o tratamento. Se eu tivesse uma alteração que chama supra-DST no meu eletro, eu precisava receber uma medicação que chama trombolítico imediatamente. Que a cada minuto que eles deixassem de fazer isso para mim, eu perdia 11 dias de vida. Entende? E se eu não morresse, eu ainda ficava condicionado a sequelas no meu coração. Então eu tinha medo de não morrer e ficar com falta de ar. Sabe aquelas pessoas que não podem deitar, porque tem falta de ar, não poder mais trabalhar, né? Então eu tava desesperado, mas aí eu vi o meu eletro, estava normal, já tinha tomado os AS, daí eu sabia que era esperar vir os exames, né? Aí o médico veio, perguntou se eu estava estressado, eu expliquei para ele que eu não estava estressado, que, enfim. Daí ele voltou e na hora que ele viu meus exames, ficou desesperado e me mandou para UTI. Aí eu estava infartando. Aí foi aquilo que eu expliquei. As médicas não quiseram me dar o exame porque eu não tinha alteração típica no eletro, eles queriam ter uma confirmação, né, enfim, da cardio. E até que eu estressei com a colega lá, eu não recebi o tratamento que eu precisava. Que relato, hein? Que relato. Cara, E sabe, eu sou médico, né? Imagina quem não é, né? Não, pois é, doutor. Eu acho que a gente entrou já nessa seara aí várias vezes aqui no canal, né? Que independentemente de qualquer profissão que for, né? Mas principalmente segurança e saúde, são dois ramos que você tem que estar muito seguro do que você está fazendo e você tem que ter noção do peso da tua escolha, né? Porque são duas áreas que não tem o que remediar, né? E infelizmente a gente vê, né? As pessoas recebendo um tratamento inadequado, inclusive dentro de unidade hospitalar, né? A gente comenta, aqui o nosso canal fala muito sobre guarnições, né? Sobre o trabalho das equipes, mas isso também acontece na unidade hospitalar e a gente volta e meia acaba vivenciando esse tipo de situação da entrega do paciente na emergência, né? Ela é super bem protocolada pela equipe, daí entregou lá, ela, né, virou outra coisa. É duro, viu? Ó, eu sou médico, eu sou desrespeitado o tempo inteiro. Uma vez na Unicamp, eu não saí, não fui aos fatos com um colega médico, porque me seguraram. Na hora que eu vi, tinha uma dúzia de paciente me segurando. Eu parei porque eu fiquei com vergonha que tinha um cara com soro na mão e me dando mata-leão, assim, pra eu sair, sabe? Mas o cara começou a desrespeitar o paciente num ponto, e eu fingindo que não tava ouvindo, assim, sabe? Ele desrespeitando o menino, 16 anos, esquizofrênico, sabe? Enfim. Uma história longa, mas eu tava saindo, o colega falou, vai embora mesmo, tampinha, filho de uma puta. Eu falei, porra. Que beleza. Tampinha não, né? Que beleza. Filha da puta, sim, agora tampinha não, né? Tampinha daí já é demais. Mas cara, é um troço tão complicado que é o que o senhor falou, né? Eu acho que a pessoa, quando ela vai para a unidade hospitalar, ou quando ela pega um telefone e chama alguém,
190, 191, 193, 199, 192, seja o número de emergência que for, ela coloca esperança naquilo ali, né? Porque ela, mesmo no caso, o senhor não é um leigo, né? Estava tendo todas as informações já, né, todos os sinais, todos os sintomas de que estava infartando. Mas quantas pessoas não conseguem ter isso, e o primeiro amparo é aquela suposta confiança que ela tem de ver uma viatura branca com a sirene ligada, né? Chegando, a equipe descendo, uma viatura vermelha, uma viatura preta, sei lá, o que for, elas depositam confiança nisso, né? E eu acho que o que o senhor falou, até de história de vida, né? Traz muito à tona algumas coisas que, digamos assim, para o ser humano mediano, ele não se revolta, né? Mas quando a gente já Sim, passou várias outras coisas na vida, você sim, acaba se revoltando com isso, né? sim. Eu fui demitido não demitido, vai, vou ser, mas vou eufemizar. Eu fui me convidado a me retirar do SAMU de Bragança por conta disso. Né, eu estava no plantão, na regulação médica, ligou uma doutora, ela ligou desesperada, dizendo que tinha uma criança de 2 meses, coração parado, e aí eu perguntei para ela, e ficava tipo uns 15 minutos de deslocamento, não dá tempo. A cada minuto que a gente perde de fazer o cérebro voltar a ter sangue, a gente perde 10% a menos de cérebro. Então, em 10 minutos é morte encefálica, não tem como sair de um lugar de 15 minutos e ajudar uma criança a sobreviver. Aí eu perguntei para ela, doutora, como é que eu posso ajudar a senhora nesse momento? Ela falou, me orienta. Eu falei, então orienta a senhora a desligar o telefone imediatamente, voltar para a sala de emergência e ajudar a criança, que é a única chance que essa criança tem é a senhora. É compressão, ventilação, que criança para normalmente por hipóxia, e deu o melhor da senhora. Aí, só que ela era sobrinha do prefeito, e estava com o viva voz do telefone, e o plantão inteiro ouvindo. Né? E supostamente ela se sentiu ofendida da forma como eu falei com ela. E aí eu saí da minha base, fui conversar com o meu chefe, falei, olha, não é a nossa rotina fazer isso, mas eu vou lá. E fui, ajudei a reanimar, inclusive, a criança. E na hora que eu estava saindo da unidade, eu vi uma outra criança no colo de um pai com metade do paretal afundada. Aí eu pensei, poxa, a criança afundou a cabeça, não imobilizaram a cervical dela. Quem disse que ela não tem um trauma na cervical? A criança não sabe nem falar. Aí eu fiquei puto, né? Não sabia que ela era sobrinha do prefeito, não sabia quem era. Eu falei, olha, e essa criança aqui? É um absurdo, tal, traz o CAD. Aí teve um conflito lá, colocamos a criança no CAD. Eu levei a criança para a universidade, voltei, catei a outra criança com afundamento de crânio, levei para a universidade. Na hora que eu cheguei na minha base, a minha demissão estava em cima da mesa. E desde então, isso já faz uns, sei lá, uns 7 anos, eu não consigo mais trabalhar lá. Sabe, eu já tentei trabalhar diversas vezes, já mandei meu currículo, acredita, meu currículo é um currículo bom, assim, sabe? E eles não me aceitam, meu currículo não é suficiente para eu poder trabalhar lá ainda, eu não sei o que eu faço, mas eu não consigo voltar. Tem Entende? coisas né, doutor, o Geller é testemunha, a gente conversa muito, né? Você que está assistindo o episódio aí, percebeu que está faltando alguém na tela, né? O que acontece é que em Chapecó, né, eu já comentei, estava chovendo muito, deu uma queda de luz e provavelmente o Alberto teve problemas, né? Então nós vamos continuando a nossa conversa aqui até que ele consiga resolver os problemas técnicos. Mas a gente tem comentado isso aqui muito, doutor, em relação a dormir tranquilo, né? Porque em muitas situações, né, a gente busca, questiona, estuda, mas também percebe que tem algumas coisas que, primeiro, elas não vão mudar, porque elas são assim desde que o mundo é mundo, em relação à característica de algumas pessoas, né? E porque, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar a pessoa, embora, vamos usar um exemplo aqui, né? Digamos que nós três tenhamos a mesma formação, no mesmo local, pelos mesmos professores, nós seremos pessoas diferentes e vai chegar um momento, eu quero mudar quem é o Geller, eu quero mudar quem é o Dr. Ademir. Eu não vou conseguir mudar. Nós não vamos conseguir mudar as outras pessoas, nós não vamos conseguir mudar nada. E aí chega um momento que eu acho que talvez esse é o mais difícil da nossa vida, da nossa carreira, em que você se vê realmente entre a cruz e a espada, de dizer assim, pô, e agora? Eu vou fazer o que é certo, vou fazer o que eu acredito, ou eu vou ter que acabar me confortando, me deixando levar, né? Isso é um dilema, né? Comando, eu tenho um amigo que ele é
enfim, ele é, até arrepia algumas histórias que a gente conhece, né? Ele é enfermeiro e ele é instrutor de SLS também, né? E é instrutor de PAUS, que é o curso para criança, enfim, é um cara que sabe muita, mas muita reanimação cardiovascular, mas muita. E ele chegou no hospital, e na hora que ele chegou no hospital para transferir, estava reanimando a filha dele. E ele entrou na sala de reanimação e eles estavam fazendo tudo errado, tudo errado. A única coisa que ele me fala que ele fez, ele falou, olhou para o lado, ele falou, pode parar. Entendeu, cara? Entende? Ele já sabia que dali para frente nada que fosse feito ia adiantar. Nada que ele pudesse fazer, a melhor equipe, ninguém, nada, não ia adiantar, não ia adiantar. Dali para frente não tinha mais vida, não tinha. Pode parar. Imagina um pai, cara, chegar numa emergência, ver uma equipe inteira fazendo, né, com o filho e ter a consciência de que isso fez mal para ele durante muito tempo, assim, sabe? Mas é uma coisa difícil. Eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que. Quando eu pergunto assim, você está aqui treinando por quê? Né? Por que você está aqui treinando? Está treinando por quê? Aí os caras, né, falam, estou treinando pelo bem do paciente e tal. Não, senhor, sabe? Você está treinando aqui pelo seu bem, pelo bem da sociedade. Porque se você melhorar, o coleguinha do lado melhorar, todo mundo melhorar, a gente consegue melhorar o lugar que a gente vive. Melhorando o lugar que a gente vive, a gente torna o lugar que a gente vive um lugar mais seguro. E se a nossa família, inclusive, passar pelo lugar que a gente vive e precisar, ela vai estar passando por um lugar muito mais seguro. Então, na verdade, a gente treina para a gente mesmo, é por isso que a gente treina. Eu treino para ajudar a transformar o mundo num lugar melhor. Minha família vive aqui, né? E ele voltou. Esse... Voltou. Aí a chuva aí, careca? deixou voltar a luz aí Cara, na casa. Graças a Deus, não podia deixar um careca só na tela. Né? Porque compensa, né? Para dar claro. um peso para a imagem. Deixa eu colocar no bonezinho. Boné do desculpa aí, galera. Aqui, ó. Ô, louco. Não, relaxa aí, Beto, não tem problema. Isso é boné técnico. do Bragantino e camiseta da equipe de Taiwan. Que me entregaram lá em Luxemburgo. Ó, tá vendo? Pô, doutor, aproveitando essa camisa aí de Taiwan, que inclusive eu fui trollado esse ano, ganhando ano passado, na verdade, ganhando um lindo colete da equipe de Taiwan. Os caras disseram, doutor, que iam trazer um colete para mim, pô, uma coisa bacana para cenário e tal, e me trollaram, entregaram um colete de Taiwan. Bonito o colete, sim, mas eu não sou tão magro para usar um P, né? Então ficou parecendo aquele cachorro salsicha dentro de um saco de leite. Ficou parecendo uma mortadela, comando. Não, tá louco, pô. Se fosse de renda, ia parecer uma copa. Mas, ô doutor, aproveitando essa experiência, né? A gente já falou da comparação em relação à saúde. Como que o senhor enxerga o que é feito aí, então, pelas equipes de trauma e veicular aqui no país, levando em consideração as experiências nos campeonatos paulistas, no nacional, nas idas para o Mundial, em comparação ao que o senhor viu nos campeonatos mundiais? Como que o senhor enxerga essa, digamos assim, não vou dizer a colocação, mas como que a gente consegue estabelecer, né, na sua visão, um comparativo entre principalmente equipes europeias e americanas e as nossas aqui latino-americanas? Eu acho assim, existem equipes, por exemplo, com a equipe de vocês que não consigo enxergar muita diferença com outras equipes do mundo, de verdade, assim, sabe, com relação à organização. Eu vi a equipe de vocês, a prova rápida de vocês em Chapecó, eu tenho elas filmadas, absurdo, assim, sabe? Então, eu acho que, não comparando, talvez, as equipes de mais performance no Brasil, mas comparando as equipes medianas do Brasil, eu acho que a grande diferença, falando no veicular, tá? É a constância, né? Então, por exemplo, eu sou um cara que estou dentro do veicular quando eu posso e, infelizmente, não tenho podido participar do processo nos últimos anos, porque não tenho tido eventos para poder participar nos últimos anos, né? E como é que o Mike Tyson ficaria bom se ele não lutasse boxe todos os dias, sabe? Então, eu acho que a constância é um grande problema no veicular. No trauma, de verdade, eu acho que de novo, é constância, né? É um caminho mais simples de se traçar, mas também a gente depende de que existam eventos para que a gente possa participar e treinar. Eu acho que é isso, assim, né? Eu sei que a dupla do Luiz e da Pauline ficaram em terceiro lugar em Lanzarote, na Espanha, né? E aqui no Nacional eles ficaram em quinto.
Então, olha a evolução, olha como que o nosso nacional ele se tornou um torneio extremamente disputado, assim, sabe? As nossas equipes brasileiras, eu acredito que em trauma, elas têm condições tranquilas, assim, de estarem entre as 3 equipes do mundo tranquilamente, né? Mas eu acho que a gente devia ter de alguma forma, disseminar isso para que a gente possa conhecer outros talentos também, assim, né? Então, o Santa Catarina tem um trabalho muito sério, assim, com relação a isso. Mas, infelizmente, aqui em São Paulo, né, dentro da CCR, eu sei que a gente desenvolve um trabalho. Até teve um evento que a gente levou, acho que mais de 20 pessoas de avião para Santa Catarina para participar do torneio e tal, mas a gente chegou no evento, praticamente era a nossa equipe, que era uma equipe de concessionária, medos de gato pingado, entende? Então, é isso, eu acho que a questão era disseminar mais assim, eu vou falar uma coisa que tem pessoas que não concordam, tá? Mas disseminar mais o nosso esporte, assim, sabe? Eu vejo isso como esporte, desculpe quem não concorda, né? Que eu sei que tem gente que acha até um jeito pejorativo de se enxergar, mas lá na minha inscrição em Luxemburgo estava escrito Championship. Então, até que se prove o contrário, eu sou o único que pensa assim. Mas com relação à performance mesmo, entende? Porque as equipes elas estão lá e o que acontece no evento, por exemplo, veicular, é uma coisa extremamente complexa que junta diversos conceitos que a gente não vai ver nas ocorrências do dia. Então, eu vou pegar na rodovia Fernão Dias aqui, que é extremamente complexa, adulta, a gente atende veicular, mas a gente não atende um carro sobre o outro, com dificuldade de acesso para todos os lados, com mais de uma vítima dentro do carro, com tempo para atender, sabe? Né? Então, isso é performance, conseguir chegar no tempo certo, saber exatamente o que está fazendo, planejando, sem atropelar, isso é uma equipe de performance. Né? Eu entendo como atendimento modelo. E dentro desse atendimento modelo, outras equipes elas podem tirar conceitos. Então, por exemplo, o protocolo de atendimento do paciente da CCR hoje, não vou nem falar da RSP, mas da CCR, que fui eu que escrevi, é baseado nos conceitos da WRO, entende? Então, a gente pega, por exemplo, no trauma, vou falar que fica mais fácil. Né? A gente chega, a gente tem umas informações preliminares que tem que ser entregue no CCO, aí a gente faz uma avaliação do paciente, a gente classifica eles, pede o apoio quando tem preciso, atende o paciente. Todas as etapas são as mesmas etapas que a gente faz nos treinos. Virou um protocolo de atendimento numa rodovia, com... não sei quantificar quantos colaboradores agora, mas a última quantificação que eu fiz, acho que, se não me engano, era mais 1.700, quase 2.000 colaboradores. Entende? Então, os protocolos, que são os conceitos que estavam lá, estão hoje num documento que serve de modelo de atendimento. Assim, eu acho que todas as equipes que atendem na rua, elas vão conseguir fazer exatamente certinho o que está no protocolo? Eu acho que não. Mas é um modelo, entende? A gente tem que chegar lá e temos um modelo. E isso é uma questão. A outra questão do torneio é porque eu entendo que a plataforma de aprendizagem é a plataforma mais eficiente que existe para a educação significativa, né? Então, dentro de princípios pedagógicos, né, existe um conceito que se chama praxis, que é ação-reflexão, né? O Paulo Freire, ele diz que o ser humano, ninguém aprende nada ao contrário, ninguém aprende refletindo e depois agindo. Então, uma criança, quando vai andar, não vai numa sala de aula e fica assim, olha, presta atenção, primeiro você tem que fazer força para ficar de pé, e aí você tem que conseguir ganhar equilíbrio. Assim que você tiver equilíbrio, projeta um umbigo para frente e, para não cair, coloca uma perna, entende? E aí você vai projetando, não é assim que a gente aprende. A criança levanta, tenta andar e cai. Aí ela para e reflete, olha, eu vou ter que tentar dessa outra forma. Ela tenta de novo e cai. Então a ação sempre vem antes. E no WRC é o tempo inteiro, porque a gente não termina o aprendizado num evento. A gente vai para o evento, a gente age, parece que na hora do debriefing pegaram a gente e jogaram dentro de uma máquina de lavar, a gente sai angustiado, um pouco alegre, e aí você fica alegre, você lembra que fica angustiado, mas você fica remoendo, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha com psicodrama e ele fala que esse processo se chama de ruminar, sabe? A vaca, ela pega, ela põe na boca, mastiga mais um pouco, engole, mastiga mais um pouco. Então você sai do evento, puta, aquilo não foi legal, mas puta, e se eu fizer isso? É legal, mas e se eu fizer isso, sabe? Então, assim, eu mesmo, na minha prática diária, eu tenho diversos equipamentos que eu tirei de evento, assim. Então, eu tenho, por exemplo, hoje, uma chavinha que tem multifunção, que eu ponho em qualquer parafuso para tentar ajudar a ganhar espaço interno, soltar banco, abaixar banco da frente, entende? Então, com relação a torneios, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Falei demais de novo, né? Nada, que é isso, cara. Que é isso. Ô, doutor, deixa eu aproveitar a deixa que o senhor deixou aí. Ó, deixa que o senhor deixou, viu? Fui bem, o português agora me falhou, no
Doutor, eu entrei no bombeiro em 2004 e a gente desde lá tem um problema muito grande que é a integração entre equipes, né? Principalmente bombeiro e SAMU. A gente sempre via, e lá quando não existia SAMU ainda, a gente só via o médico já no ambiente hospitalar, já no intra-hospitalar. Tá? Então, por muitas vezes a gente tinha uma dificuldade em passar o caso para o médico e ele entender o que era feito no pré-hospitalar. Né? Aí, em 2018, no primeiro nacional que a gente foi, que lá a gente encontrou o senhor, encontrou outros médicos, a gente viu que os médicos, principalmente em São Paulo, já estavam inseridos dentro do processo do veicular. Né? E eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor, como o senhor vê essa participação dos médicos nas equipes de resgate veicular, o quão é importante essa participação, na sua opinião? E uma terceira pergunta, como que a gente pode fomentar para que cada vez mais médicos venham a fazer parte também dessas equipes? Puta, quanta pergunta difícil, hein? Não sei eu não sei algumas delas a resposta, de verdade. Ó, por exemplo, tipo, eu acho que uma das grandes questões é porque o médico, o adulto, enfim, eles não gostam de se expor, né? E no momento em que a gente participa de uma equipe e vai para um evento desse, a gente fica exposto o tempo inteiro. Então, muitas pessoas vão olhar a gente, vão criticar o trabalho, se eu não executar uma ação correta, eu posso ser criticado, e o debriefing, né, ninguém nem quer saber, enfim, então eu acho que tem muita gente que tem medo de se expor nesse sentido, assim, sabe? De se expor nesse sentido. Eu acho que uma forma de fazer o médico participar do processo era conseguir com que, por exemplo, as concessionárias tivessem torneios internos, né? Então, queira Deus que a gente consiga fazer, por exemplo, um interno CCR e colocar os médicos, por exemplo, para competir. Estão na equipe, estão lá no procedimento, vão pôr todo mundo para competir, né? Torneios internos, né? Eu acho que, infelizmente, o Ministério da Saúde também não está incluído no processo, assim, né? Se tivesse incluído no processo, poderia ter um projeto do SAMU de agregar o suporte avançado. Quantas vezes eu não pensei, a ambulância do SAMU avançada tem 3 pessoas, e a unidade de resgate do bombeiro, né, o salvamento também tem 3, e se a gente juntar 2, dão 6 certinho, sabe? E a dupla de APH está montada ali, né? O cara do motorista pode ajudar um pouco na logística, se for o caso, se ele entender do processo, sabe? Né? Não é, o bombeiro chega com um oficial que pode ser o comando, ou o encarregado que pode ser o comando, e 2 técnicos de desencarceramento, está pronto. Não precisa ninguém do SAMU pegar em ferramenta de desencarceramento. A gente consegue montar equipes. Por que o Ministério da Saúde não foi incluído no processo e a gente não tem suporte avançado trabalhando? Eu vim do SAMU. Quando eu comecei a competir, eu não trabalhava em rodovia, a minha experiência era SAMU. E o que eu colocava nos torneios, e quando eu tinha a felicidade de encontrar os bombeiros em ocorrência, a gente atendia dessa forma, entende? Então é possível, mas eu acredito que seja uma questão de gestão. Eu acho que o grande problema de tudo no Brasil é gestão, né? Planejamento. O que o senhor fala é um detalhe que, né, Beto, o Geller, a gente comenta assim, né? O grande ponto nas competições e nas equipes de alto rendimento e até mesmo nas grandes guarnições que atendem ocorrência, porque dentro de uma empresa ou dentro de uma corporação existem guarnições muito distintas, né? Eu sempre tenho muito cuidado em ouvir falar alguma coisa como referência, porque às vezes num turno você tem pessoas que são referência, no outro você tem os caras que são formados, mas não são referência. Não treinaram mais, né? O senhor foi muito feliz em dizer. O Mike Tyson e qualquer outro atleta, e a gente encara isso, né? E o Geller e o Beto são testemunhas, a gente trata as equipes como equipe de alto rendimento. Sim. Os caras são atleta, tem que pensar como atleta. Se você não pensar assim, e a mentalidade do profissional de resgate e salvamento, ela também tem que ser assim. Sim. O Kobe Bryant só foi quem foi, acertando tanto arremesso, porque, o cara acordava 2 horas antes dos outros caras e já estava suado treinando quando os caras acordavam iam treinar, né? Só que o que o senhor falou em gestão, que também é um ponto crítico, né? E a gente comentou isso no momento aí, Beto, vamos te colocar na mesma página na hora que tu saiu, que às vezes a gente não consegue mudar o mundo todo, e o senhor foi muito mais feliz ainda ao dizer que você treina para melhorar, que o teu colega consiga melhorar e todos consigam mudar, né? Ou transformar o mundo, né? Às vezes a gente quer mudar ou quer transformar as coisas pensando num protocolo nacional lá gigante, vindo lá do governo, e aí vem o governo estadual, vem o municipal. Cara, se só a tua guarnição, só o teu turno de trabalho mudar o mundo ali, fazendo o melhor, estudando e mudando as coisas, cara, já é uma transformação.
Sim. Às Outro dia, vezes, né, a gente quer uma coisa faraônica, não é assim, né? Outro dia o enfermeiro Murilo ficou me brincando, né? Porque tinha terminado um treinamento de veicular lá em Angra dos Reis, e aí a Joelma, que é minha chefe, lá falou: fala alguma coisa, Ademir, fala alguma coisa. Aí eu parei assim, falei: fala alguma coisa que faz sentido, né? Aí eu comecei, e tinha que falar alto, né? Porque tava em um lugar aberto, eu comecei a gritar, né? Mas eu falei basicamente assim, né? Tipo, o que você fez pelo seu país, né? Você se sente patriota? Todo mundo fala que é patriota, né? Patriota, mas o que você fez pelo seu país de verdade, assim, sabe? O que você fez pelo seu país, né? Porque assim, a gente tem a oportunidade de levantar todos os dias e fazer coisas incríveis pelo nosso país, sabe? A gente salva uma pessoa, a gente salva a humanidade, né? Eu tenho um chefe, o Agnaldo Pisco, na Sociedade, que ele fala: a gente tem a condição de mudar a história de famílias inteiras em gerações, né? Então, assim, o cara levanta, ele vai que nem um preguiçoso pro trabalho, não quer treinar, ele não faz nada, tal, e aí depois ele levanta uma bandeirinha do Brasil e fala que é patriota. Não, eu acho que a ação, né, se a gente ama o nosso país, são ações simples, sabe? É dar o melhor da gente todos os dias para fazer com que o nosso mundinho ali do lado seja bom, tentar influenciar pessoas, contaminar para que a gente, né, fazer pequenas transformações, e é assim caminha. Só que olha só, se a gente fizesse isso, né, olha nós aqui, né, o tanto de gente que a gente não consegue tocar, influenciar, sabe? É possível melhorar o país com pequenas intervenções, né? E é assim, a gente não vai esperar que nada caia do colo, assim, sabe? Que vai vir, né, um agente externo, é a gente mesmo. Cara, e uma coisa, né? Infelizmente a gente caminha para a finalização aí, já estamos 1 hora conversando e parece que faz 15 minutos, cara. Pô, um papo bacana. E certamente o espaço vai estar aberto aí, doutor, para o senhor voltar em outros para a gente ter mais conversas aí. Obrigado, viu? Obrigado, Já agradeço até, muito aí. até porque eu falei, inclusive com o Juliano, né, também da CCR, porque a experiência CCR, né, a experiência privada, ela também nos traz muitas lições, né? A gente tem e esse espaço aberto aqui para as pessoas ouvirem e conhecerem outras realidades, porque a gente também é bem acostumado a julgar as coisas sem de fato estar apropriado, né? Hoje em dia todo mundo é especialista de tudo, né? É rede social, então é uma formação básica, né? Você tem um Instagram, né, ou um Facebook, você já é naturalmente formado um comentarista, né? Então, esse espaço de conversa aqui para a gente conhecer outras realidades, né? Mas esse ponto, eu acho que até pela questão de história, né? É o que mostra a motivação das pessoas, né? Lógico, a gente comenta muitas vezes sobre aqui várias vezes, né? A gente sempre escuta. Eu tenho certeza que em todos os episódios que a gente entrevistou as pessoas aqui, elas falaram a mesma palavra: propósito. Porque naturalmente, né? Se a gente for analisar, o quanto ganha por esse serviço, quanto ganha por aquele, é normal. O ser humano ele vai precisar disso para viver, né? Mas quando ele tem um propósito que faz com que ele sim se motive, quando faz com que ele sim busque fazer a diferença, com que ele vença as dificuldades, cara, o mundo muda com toda certeza, né? E, né, antes de fechar mesmo, eu vou passar a palavra primeiro aí para o Geller para fazer as suas considerações, mas de qualquer forma, eu sei que hoje foi um daqueles episódios, né? Você que está assistindo aí foi brindado, né? Em ver uma mentalidade que, pô, esse é o tipo de mentalidade que a gente precisa como profissional de resgate e salvamento aí que o doutor Ademir trouxe. Geller, meta bala. E olha só, capitão, e para quem nos assiste, essa última fala do doutor é o que nós pensamos quando criamos isso, quando criamos o canal. Dar oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o veicular, sobre a área do trauma, da PH, enfim, e que leve para mais pessoas, para que mais pessoas possam melhorar. Então, veio totalmente de encontro, e acho que depois de quase um ano, né, viramos o ano aí, nós, não é que a gente ainda cumpriu o objetivo, não, a gente vai continuar, mas é isso que a gente quer levar realmente para as pessoas. Que se a cada episódio elas conseguirem captar algo e melhorarem, seja onde for o trabalho, a gente já vai estar muito feliz. E, doutor, para finalizar, em 2018, lá em Curitiba, eu tenho uma fala do senhor
que o senhor estava falando com um colega, eu estava assistindo a prova dos senhores, e o senhor chegou na grade vibrando pro colega depois da prova. Pô, meu, olha o que o colega fez para mim ali. Ele tirou o banco inteiro para mim trabalhar. Nunca tinha visto isso. Foi, cara, Padilha. Nossa. Eu não sei com quem o senhor estava falando, enfim, naquela época também Padilha. era novo no processo e eu sou muito ruim para guardar nomes. Eu guardo a figura das pessoas, mas não. Sim. E aquilo ali, cara, me chamou a atenção. Até eu fui olhar assim, cara, que banco normalmente a gente é. E realmente o cara tinha tirado o banco do carona para o senhor poder atender melhor a vítima que estava no banco do motorista. Então, quanto a gente consegue aprender com relatos simples, porque isso mostra um grande exemplo de trabalho em equipe. E são exemplos pequenos que demonstram que lá na rua, quando a coisa for séria, sim, algumas vezes eu vou fazer o que é o melhor para o meu colega, mas é ruim para mim, mas é melhor para ele. Ele vai conseguir dar um suporte melhor. E indo de encontro com aquele nosso relato de trabalhar junto com o médico, de maior integração. Então, isso uma das coisas de Curitiba que eu participei lá é que eu não esqueço. Ficou marcado aquilo ali para mim mesmo. Então, parabéns pela pessoa que o senhor é, tanto como profissional, como pai, como familiar, enfim, por toda a sua dedicação. E eu tenho o senhor uma pessoa que vibra demais, não perca isso jamais. Obrigado, viu, galera? Obrigado mesmo, cara. Oi, como é legal o final das provas, né, cara? A gente chega aquela tensão na hora que termina, assim. Puta, que energia boa, né, cara? É verdade. Verdade mesmo. Show de bola, Beto. Vai lá. Ô, doutor, eu conversei algumas vezes com o senhor, mas pelo Instagram da Condá, né? Que dou expediente lá no Instagram da Condá também, de vez em quando. Conversei algumas vezes com o senhor por lá. Já tinha uma admiração que começou lá em 2018, depois Luxemburgo a gente se encontrou também. E hoje eu ouvi uma história que eu não conhecia do senhor, que foi a história da dermatologia. Né? Então. Você pensou porque você é careca, né? Você tá querendo achar um lugar que você coloque cabelo, né, meu? No off, depois a gente fala. No off a gente fala sobre algum medicamento. Não tem acesso a nada, Beto. Pô, perdi a esperança, então. Mas a minha admiração pelo senhor só aumentou. Né? Então fica aqui o meu agradecimento junto dos guri por o senhor ter disponibilizado esse tempo já na sua vida tão corrida, né? Por estar trocando essas palavras aí conosco. Ficamos à disposição porque o senhor precisar, né? E quiçá mais médicos se espelhem no senhor e que consigam realmente entender o propósito da medicina que o senhor leva tão a sério e leva à frente aí no seu dia a dia. Então, muito obrigado mesmo de coração, tá, doutor? Eu que agradeço, Beto, pelo amor de Deus. Bom, meu amigo, eu já não vou ser repetitivo até do que os meninos já falaram, né? Mas da mesma forma, o doutor Ademir eu conheci no estadual em São Paulo, né? Antes mesmo do desafio nacional aqui em Chapecó, em 2017, a gente se encontrou lá no desafio que naquele ano ainda foi na ESB, né? Depois os eventos começaram aí para Expo Proteção lá e aí infelizmente São Paulo nos últimos anos não tem realizado os eventos, isso que o doutor comentou em relação à continuidade é um desafio para todas as corporações, para todos os estados, né? É difícil e o processo ainda não é totalmente institucionalizado, mas o doutor Ademir sempre na vibração, né? E é uma característica, né? Pô, eu conheci outros caras, né? E o senhor foi outra vez muito feliz de dizer, né? Que a gente consegue entender quem é uma pessoa sabendo com quem ela anda, né? E aí, por coincidência, nesse final de semana, eu vi uma foto do senhor com o Matheus, né? Tenente Matheus e com o Coronel Rodrigues. Coronel Rodrigues. Né? Fiz até questão de mandar para os meninos hoje à tarde para dizer, cara, é só a gente ver com quem a galera anda para saber que os caras são sangue bom, né? E, pô, doutor, eu vejo o senhor como uma grande referência, como um grande exemplo, né? Não apenas por ser um médico que tem essa vibração total aí na ponta, que faz valer o juramento que fez também, mas por carregar, né? Por arrastar
as pessoas que estão junto. E hoje, né, para você que acompanha o episódio, é sempre costumeiro o nosso contato com o entrevistado para que ele nos mande material, nos mande fotos daquilo que fez e da sua carreira, né? Eu tenho certeza que eu recebi uma centena de fotos do Dr. Ademir e vocês não fazem ideia. Se a gente falou aqui de APH e veicular, mas, pô, eu vi altura, eu vi palestra sobre extração, eu vi manequim de RCP, eu vi uma pancada de coisa. Isso também demonstra por que ele é uma referência, né? Por que o senhor é uma referência? Porque não parou, que continua se aperfeiçoando, continua estudando, continua arrastando, sendo uma liderança, né? Então, a gente começa com né, abre os trabalhos de 2025 nas entrevistas com porta de ouro, né? Porque é uma das grandes histórias, né? E ainda os seus relatos pessoais, a gente agradece, né? Principalmente por trazer essas informações, especialmente em relação ao infarto, né? Que infelizmente o senhor também citou algumas coisas aí de saúde mental, de estresse, algo que tem acometido todos os profissionais que trabalham nesses ramos aí de resgate e salvamento. E eu só posso desejar ao senhor aí, doutor, um excelente ano, né? Que continue com essa vibração, que Deus lhe dê muita saúde, muita força para continuar fazendo a diferença. E obrigado por ter dividido esses tempinhos aí com a gente aqui no RescueCast. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar entre os senhores de novo, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E eu já estou começando o ano de uma maneira incrível. Então, espero que o ano de 2025 seja um ano abençoado para todos nós, né? Que Deus ilumine por onde a gente passe, abençoe as nossas famílias aí, de todos nós e todos que estão assistindo, né? E dizer que, assim, eu sou um cara privilegiado porque Deus me permitiu conhecer pessoas diferentes, né? E a soma das experiências que eu tive a oportunidade de viver me transformaram na pessoa que eu sou. E eu sou muito, muito orgulhoso de quem eu sou, tenho muito orgulho. Espero não parecer arrogante por dizer isso, mas eu devo isso às pessoas com quem eu convivi. Então, estava fazendo uma lista aqui, né, das pessoas que eu tenho dificuldade para esquecer nome e tal. Eu fiz das principais aqui, eu lotei o caderno, cara. Então, tem tanta gente, vocês falaram do Coronel Rodrigues. Sabe, o Coronel Rodrigues, uma vez, eu fui ajudar a dar uma aula na ESB veicular, ele falou, vamos lá tomar um café. Aí eu falei, vou. Aí ele falou, não, café ali na cantina não, vamos lá no comando tomar um café. Aí fizeram um café pra gente, o comandante da escola fez um café, eu tomei o café. Aí, na hora que eu tava voltando, ele falou, olha, Ademir, você acha que eu te levei ali para você tomar um café? Café você toma em qualquer lugar. Eu tô andando com você aqui nos corredores da ESB para todo mundo saber que você é meu amigo. Então, independente de se eu estar aqui ou não estar aqui, todo mundo vai saber que você é meu amigo, sabe? Olha isso, cara. Entende? Então, o Coronel Rodrigues, o tanto que eu aprendi com esse homem, cara, a história da vida dele, sabe? Ele é um gigante e eu tive a oportunidade de aprender com ele. Né? Nossos amigos, né? Eu tenho que dar muito. Nossa, eu tenho que agradecer muito a minha equipe no CCR. O Juliano, nessa época que tinham me mandado embora, ele descobriu que eu estava aí peregrinando, tentando voltar para o resgate, porque não é fácil, cara. Eu trabalhava no SAMU, 15 minutos de casa, e aí, se eu tiver que trabalhar no SAMU, eu tenho que andar 100, 200 quilômetros para trabalhar no SAMU, rodovia. Não é simples trabalhar no PH. Eu tinha começado a fazer coisas que eu não gostava de fazer para poder ganhar dinheiro, minha filha estava nascendo. O Juliano descobriu que eu estava precisando de emprego, na hora me chamou para trabalhar na CCR, no Rodoanel, e assim que teve a oportunidade, me ofereceu a gestão da Rio SP. Então, puta, quanto tenho para agradecer aos meus companheiros, né, que ombrearam comigo todos os passos, né? O pessoal da minha equipe, a Joelma, sabe, que é a minha líder na CCR. Puxa vida, sabe, foi com ela que eu me classifiquei para ir para Luxemburgo, na BR Vida, na Fernão Dias, que não tinha nada a ver com a história. Entende? Então, assim, ela é operacional e, de repente, saiu da empresa, tive que me ajeitar para conseguir um canga aos 45 do segundo tempo e fomos. Mas ela é minha líder na CCR, então faz a questão administrativa, me ensina muito, mas não é só administrativa, é operacional, sabe? Ela carregava desencarcerador nas costas, olhava no chão, estava lá também, né? O Torres, o socorrista que corre a Rio SP como se fosse a casa dele, entrega a vida dele na pista, o Murilo, sabe? Que responde pelos enfermeiros, todos. Então, se eu for ficar aqui falando de todo mundo, talvez a gente não consiga terminar o programa hoje. Mas eu agradeço a todas as pessoas que puderam contribuir, né, de alguma forma, com o aprendizado que eu tive na vida. Eu sou muito grato a isso, tá?
Então, muito obrigado a todo mundo e obrigado a vocês por me permitirem estar entre os senhores aí, não só aqui, mas onde a gente se encontra. Pô, doutor, que aula, né? E só se o senhor me permitir, né? Eu acho que de forma alguma a gente deve enxergar isso como arrogância, porque a gente tem que ser o nosso primeiro fã, né? Nós mesmos, né? Porque eu vejo assim, e é por esse motivo que a gente escolhe muito bem quem vem falar aqui, porque são histórias, cara, histórias que edificam outras pessoas também, né? Eu comento com o Gary, com o Beto, a gente tem, hoje em dia, né, até a própria rede social faz isso, cara, você conhece migalhas das pessoas, né? Não tem aquele contato todo. Nos eventos também, é sempre um contato muito breve, né? Então você que está assistindo o episódio aí, todas as histórias que o doutor Ademir contou aqui, exceto aquelas em que nós estávamos presentes junto, foram novidades, né? E certamente se nós não tivéssemos esse espaço aqui, nós não iríamos saber. Então, doutor, muito obrigado mesmo, né? Uma conversa extremamente engrandecedora, e você que assistiu o nosso episódio número 49, aí começamos com força total 2025. Obrigado, doutor, obrigado, Geller, obrigado, Beto, aí, por essa rodada de conversa. Obrigado a todos vocês aí que nos assistiram. Esse é o RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Esse é o propósito do nosso canal, nessa segunda temporada, trazendo grandes pessoas aí que certamente mudam a realidade onde estão, transformam a realidade onde vivem e servem de exemplo aí para todos nós, na vida pessoal e na vida profissional. Certamente nos veremos em breve aí no RescueCast. Fique conosco e até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve.